Eu tenho acompanhado, durante este ano, tem sido Jesus está às portas, ou está à porta. Mas do lado tem algo que diz assim, uma jornada com Deus. Uma jornada com Deus. Queridos, a vida cristã é uma jornada. É uma jornada com Deus. Não há como vivemos uma vida abundante, uma vida vitoriosa, uma vida em alegria, uma vida de paz, de segurança, se não andarmos com Jesus. Amém? Estamos realmente numa jornada. E esta noite eu quero compartilhar com os irmãos uma jornada com Deus. Eu acho que faltou alguma coisa, mas... a gente vai conseguir ainda, viu? Nossa, é para frente ou para trás aqui? É embaixo ou em cima? Eu estou tentando voltar. É que faltou um slide aqui, por isso que eu estou procurando. Tá. Uma jornada com Deus, mas nessa noite eu queria destacar com este tema, uma jornada de paixão por Deus. Amém? Uma jornada por paixão por Deus. E eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo a leitura no Salmo 63, que estão projetando aqui. O Salmo 63 é um salmo de Davi. E nós podemos realmente aprender muito através desse salmo. Podemos receber muito da parte de Deus através desse salmo cantado por Davi. E ele diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, e eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios Te exaltarão. Eu Te bendirei enquanto viver, e em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita como de rico banquete. Com lábios jubilosos, a minha boca Te louvará. Quando me deito, lembro-me de Ti, penso em Ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra das Tuas asas. A minha alma apega-se a Ti, a Tua mão direita me sustém. Quantos podem dizer amém? Aqui nós podemos ver muitas coisas através desse salmo. E uma das coisas que podemos começar a ver é a experiência de Davi por trás desse salmo. Qual era a experiência que ele estava vivendo? Qual as experiências que ele estava realmente provando diante do Senhor? E aqui nós vemos em 2 Samuel 15, 23, fala exatamente deste momento que Davi estava vivendo. E ali diz assim, que toda a terra chorava em alta voz, e todo o povo e também o rei passaram o ribeiro de Cedron, seguindo o caminho do deserto. Aqui fala de Davi como um fugitivo. Davi havia fugido do palácio, Davi havia fugido da cidade, muitos o acompanharam, e ele estava realmente fugindo. Por quê?
porque Absalão, seu filho, estava conspirando contra ele. Absalão, seu filho, estava usurpando o seu trono e estava levantando homens, para apoiar o seu intento. E é nesse momento que Davi, ele foge. E aqui ele foge para o deserto. Agora, que é interessante que fala que eles passaram pelo ribeiro de Cedron, seguindo o caminho do deserto. A palavra Cedron significa escuro, significa prantear, significa estar escuro. E eu, pensando sobre o que significa esta palavra, me veio à mente esta expressão, esta sentença: lugar de incertezas e temores. Lugar de incertezas e temores. Era exatamente o que Davi estava passando naquele momento. Era um momento de aflição, um momento de incertezas, um momento de temores. Este era o contexto dos acontecimentos, daquilo que estava acontecendo na vida de Davi e, de alguma maneira, na vida de Israel, da nação de Israel. E aí nós vemos, então, que o Salmo começa com essa expressão, Ó Deus, Tu és o meu Deus. E aí é uma expressão de afirmação de fé. Davi diz: Deus, Tu és o meu Deus. Isso, Davi está expressando a sua fé e a sua confiança no Deus das alianças. Ele podia, naquele momento, lembrar-se de que o seu Deus era um Deus de alianças, era um Deus de promessas, era um Deus que falava e cumpria a sua palavra sobre o seu povo. Ele podia lembrar-se daquilo que Deus falou para Abraão, pai da nação, pai dos que creem. E ele podia lembrar sobre o que Deus havia prometido para Abraão, dizendo: estabelecerei a minha aliança entre tu e a tua descendência. E eu creio que Davi, a Bíblia não fala sobre isso, mas a expressão nos parece revelar o que estava no coração de Davi. Davi estava dizendo: ó Deus, Tu és o meu Deus pessoal, o Deus da minha nação, o Deus dos meus pais, o Deus das promessas, o Deus da palavra, aquele que diz e cumpre. Amém? Ele estava falando do Deus das alianças. E quando ele declara esta frase, ele estava declarando o que estava em seu coração, no que ele se firmava, naquele momento de aflição, de tribulação, de lutas, sem saber o que haveria de acontecer, das incertezas. Neste momento, o seu coração estava firmado sobre o Deus Todo-Poderoso. Amém, queridos? Sobre o Deus Todo-Poderoso. Ele estava realmente, era como que um clamor da sua alma: ó Deus, Tu és o meu Deus. Quando ele diz isto, ele não está se referindo apenas das promessas que haviam sido dadas aos seus pais, à própria nação de Israel, mas ele podia lembrar-se do que Deus havia feito em sua vida. Quantas bênçãos, quantos livramentos, quantas vitórias sobre os inimigos. E comigo e com você, pode se dar o mesmo, amém? Podemos lembrar de quantos livramentos, bênçãos, suprimentos, cura, libertação, que Deus tem promovido pela sua graça, em minha vida e em tua vida.
Davi podia lembrar. Ele dizia: meu Deus, ele estava no deserto, em cavernas, longe do palácio e da cidade. Mas ele podia dizer: tu és o meu Deus. Quantos podem dizer: Deus, tu és o meu Deus? Aleluia. Sabe, eu e você podemos passar momentos como Davi passou. Podemos encontrar e passar por experiências semelhantes de Davi. Agora, quando passamos por Cedron, quando passamos pelos vales escuros, da incerteza, dos temores, da aflição, quando passamos por esses vales, quando passamos pelos desertos das circunstâncias contrárias, quando passamos pelos problemas sem solução, e quando falamos isto, podemos estar lembrando até de coisas pelas quais estamos passando no presente. Agora a pergunta é: clamamos também como Davi? O nosso clamor se parece com o clamor da alma, do coração de Davi, quando ele disse: ó Deus, tu és o meu Deus? Onde está o nosso foco? Em que colocamos o nosso foco? Lutas e aflições, você as tem e eu também. Amém? Jesus disse: tereis aflições. Desertos, lugares difíceis, momentos de dificuldade, cedrons. Todos nós passamos por cedrons. Sim ou não? Agora, onde está o nosso foco? O nosso foco está na pedra que está fechando o túmulo, onde Lázaro está sepultado. O nosso foco está na pedra que está sobre o túmulo de Lázaro. Porque se o nosso foco está sobre a pedra que fecha o túmulo de Lázaro, nós abortamos a fé. Nós vamos dizer: já faz 4 dias. Se o Senhor tivesse vindo antes, seria diferente. Já faz 4 dias. Onde está o nosso foco? Paulo e Silas estão na prisão, grilhões, presos, por causa do nome de Jesus. Estão ali passando o seu cedron. Mas onde está o foco deles? A Bíblia não diz, mas é como se dissesse: ó Deus, tu és o nosso Deus. Amém? Tu és o Deus da minha história de vida. Tu és o Senhor da minha vida. Tu és o Senhor do meu passado, do meu presente, do meu futuro. Tu tudo podes conseguir. Tu és o Todo-Poderoso. A Bíblia diz que eles estavam louvando a Deus, o foco deles não estava nos grilhões, nas grades da prisão, nos sentinelas que os impedia de sair. O foco deles estava em Deus. E a Bíblia diz que eles estavam louvando, adorando, bendizendo ao Senhor. E o que acontece? Terremoto. Eles estavam cantando, né? Alguém disse
que Deus estava fazendo compasso com o pé, né? Deus começou a bater o pezinho assim, acompanhando o cântico deles, e aí deu um terremoto, abriu a prisão. Por isso, quando você estiver preso em algum lugar, em alguma situação, louve a Deus. Amém? Porque Deus vai fazer o seu compasso com o pé. Terremoto vai acontecer e as cadeias vão se romper. Onde está o nosso foco? No que temos colocado o nosso foco? Faz 4 dias, eu vejo a pedra ali, o túmulo fechado, lá dentro, a corrupção, um corpo corrompido. Mas aí eu olho para Jesus, e aí eu posso ouvir: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Queridos, onde está o nosso foco? A expressão de Davi: ó Deus, Tu és o meu Deus. Sabe, todo o salmo é construído a partir desta declaração de fé. Amém, queridos? Todo o salmo é construído sobre isto, sobre esta sentença. Sem este fundamento firme, não existe verdadeira adoração a Deus, verdadeira relação com Deus. Só uma alma com a plena segurança de ter uma experiência pessoal com Deus pode viver plenamente satisfeito nesta vida. Você pode dizer amém? Quando esta expressão, ó Deus, Tu és o meu Deus, é algo real na minha vida, encarnado no meu coração, queridos, isto fala de uma experiência pessoal. É o meu Deus, eu tenho experimentado, eu tenho conhecido, eu tenho andado com Ele, eu tenho provado do seu amor, da sua graça, do seu poder sobre a minha vida. Amém? É um Deus que eu conheço, que eu tenho provado. Na medida que realmente andamos numa experiência real e pessoal com Deus, podemos viver plenamente satisfeitos nesta vida. Voltando ao Salmo, nós vemos Davi como uma alma que desfalece por Deus. Nesse salmo vemos uma pessoa sedenta, com fome, apaixonada por Deus. Vemos um homem cuja mente estava inundada de um só pensamento. Se tratava de uma necessidade profunda de Deus. Diga comigo, uma necessidade profunda de Deus. Era uma necessidade que o fazia desfalecer e se prostrar. Esse era o sentimento que estava no coração de Davi. Davi não estava, e como nós vimos, ele estava passando um momento difícil na sua vida. No deserto, caverna no deserto, incerteza, aflição, seu filho roubando o seu trono. Terrível. Mas, queridos, Davi, ele não buscava algo de Deus. Diga comigo assim, Davi não buscava
algo de Deus. Ele buscava a Deus. Onde está o nosso foco? Ao lermos o Salmo, queridos, não vemos ali um coração murmurante. Não vemos um coração dizendo, ai, ai de mim. Não, absolutamente. Nós vemos que seu foco não estava nas suas aflições, nos seus problemas, não estava na sua luta. O seu foco estava naquele que tudo pode. E o clamor do seu coração não estava por coisas, não estava por algo da parte de Deus, mas o seu clamor era a Deus, por Deus. Davi era um homem que tinha o seu prazer em Deus. Muitos pensam que a adoração consiste principalmente em agradecer a Deus pelas dádivas. É claro que a adoração contém também ações de graças. Mas a gratidão em si não é essencial na adoração. Porque na adoração, ou voltando um pouquinho, né, por exemplo, há pessoas que amam a sua família, amam os seus pertences, amam a sua saúde e que agradecem a Deus. Sim ou não? Tem gratidão no coração. Agradece a Deus, porém, com a sua maneira de viver, demonstram que não amam a Deus, não se deleitam em Deus. Sabe, se não nos deleitarmos em Deus pelo que Ele é, diga comigo, pelo que Ele é, não simplesmente pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Se não nos deleitarmos por isso, não estaremos adorando verdadeiramente. Seremos religiosos. Você pode dizer amém? Davi, neste salmo, ele não estava apaixonado por algo da parte de Deus, algo que ele havia recebido de Deus, algo que ele poderia receber de Deus. Senão, ele estava apaixonado pelo próprio Deus. Amém? Então, o começo é, ó Deus, Tu és o meu Deus forte. E aí, diz assim, eu te busco ansiosamente. Nós aqui destacamos várias expressões neste Salmo 63. E através dessas expressões, nós podemos ver o que ardia no coração de Davi. Aquele anseio, aquela paixão por Deus. Ó Deus, eu estou sem palácio, eu estou sem o povo, eu estou sem a cidade, eu estou aqui no deserto, eu estou em cavernas, mas eu tenho a Ti. Eu tenho o Senhor, Deus está comigo. Amém? Deus está comigo na caverna. Aleluia. Você pode crer nisso? Deus está contigo nas cavernas da tua vida. Diga amém. Ele, através dessas expressões, nós vamos ver no coração dele, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, eu te contemplo, os meus lábios te louvam. E aí ele continua, bendizer-te-ei enquanto eu viver, a minha boca te louva. Tu tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara.
E ele termina dizendo: o rei, porém, se alegra em Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. No deserto, nas cavernas, nos vales da incerteza, das aflições, das lutas, dos problemas que nos parecem sem solução, podemos dizer: eu me alegro em Deus. Amém, queridos? Eu me alegro em Deus. Aleluia. Versículo 3 do Salmo. Davi diz assim: a tua graça é melhor do que a vida. A tua graça é melhor do que a vida. Isso demonstra que o seu desejo por Deus era maior do que pela sua própria vida. Amém, queridos? O seu desejo por Deus era maior do que a sua própria vida. Mais do que a família, mais do que a saúde, mais do que a comida, mais do que as amizades, mais do que as realizações do trabalho, mais do que os deleites da vida, TV, celular, internet. Davi não tinha na caverna isso. Talvez isso ajudou ele. Mais do que tudo, diga comigo, mais do que tudo, era o seu desejo por Deus, o seu desejo pelo Senhor. Sabe, se o nosso coração estiver focado mais no desfrute, no gozo das bênçãos, se o nosso coração estiver focado mais nos desfrutes, no gozo das bênçãos, do que no anseio por aquele que abençoa, então somos idólatras das bênçãos e não adoradores do abençoador. Essa é forte. Diga para o teu irmão, isso é forte. Se o nosso, repetindo, se o nosso coração, eu vou passar lá para você ler. Leia comigo. Se o nosso coração está focado mais no desfrute, no gozo das bênçãos, do que no anseio por aquele que abençoa, então somos idólatras das bênçãos e não adoradores do abençoador. Você pode dizer amém? Davi estava ali, ele havia perdido tudo naquele momento. Mas ele podia dizer: eu tenho a ti, Senhor. Tu estás comigo. O Deus Todo-Poderoso está comigo. Amém? Ele tem me acompanhado nos desertos e Ele está acompanhando na caverna. Aleluia. Davi, são vários salmos, em que ele expressa esse desejo profundo, essa paixão por Deus. Salmo 103, verso 1 diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. No Salmo 42, 1 e 2 diz: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede do Deus vivo. Sabe, queridos, aqui fala da corça.
Talvez já muitos ouviram, aqueles que não ouviram, quem ouviu já vai ouvir 2 vezes, quem não ouviu vai ouvir pela primeira. Mas a corça, ela sente o cheiro das águas, quilômetros de distância. Então muitas vezes você vê lá no mundo animal aquelas corças correndo todas para uma direção, porque elas sentiram cheiro das águas. Lá tem uma fonte. E elas correm em direção à fonte. Davi está usando essa figura. Ele está dizendo como suspira a corça pelas correntes das águas. Assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Eu corro em direção à fonte. Eu corro em direção às águas. Eu corro em direção ao Espírito Santo. Eu corro em direção ao meu Deus. Amém? Porque Ele pode saciar a minha sede. Ele pode matar a minha fome. Aleluia. A pergunta é, temos buscado Deus desta forma? Da maneira como Davi? Há dentro do nosso coração uma incessante sede do Senhor? O buscamos como alimento indispensável para a nossa alma e para a nossa vida? Sabe, vivemos em um mundo com muitos ruídos, muita velocidade, muitos dados, né? Tantas palavras. Nesse mundo, precisamos encontrar aquele lugar onde podemos fechar a porta para o mundo e abrir as janelas do céu. Amém? O lugar de quietude, o lugar onde eu posso estar até lá na caverna, no deserto, eu posso estar lá, mas o meu Deus está comigo, o Todo-Poderoso está comigo, o Emanuel está comigo, o Espírito Santo de poder, de graça, está comigo. Amém? Ele está comigo. Pode me faltar as bênçãos agora, mas o abençoador está comigo. Aleluia. Sabe, queridos, precisamos nos desconectar deste mundo. Momentos em que precisamos nos desconectar deste mundo e dirigir nossos pensamentos e sentimentos em busca de Deus. Amém? Este não é o lugar de encontro com Deus. É também, mas não é o lugar do encontro com Deus. Igreja primitiva, estavam lá os irmãos reunidos, de repente a promessa vem, a promessa que Jesus disse: enviarei o Espírito Santo, permaneçam até que sejam cheios do Espírito Santo. De repente o som veio, o Espírito Santo inundou a vida de cada um daqueles crentes que ali estavam, foram cheios do Espírito. E a Bíblia diz que eles saíram pelos caminhos, praças, casas e até no templo. Porque Deus estava com eles. Amém? O Espírito do Todo-Poderoso estava com eles. Talvez necessitamos desligar por mais tempo a televisão,
o computador, o iPad, o celular, por uma jornada de paixão por Deus. Quantos podem dizer amém? Sabe, irmãos, o que faz diferença nas nossas vidas não são as coisas que temos ou que não temos. O que faz a diferença na nossa vida é a presença de Deus. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Eu Te busco ansiosamente. A minha alma Te anseia, como a corça clama pelas águas. O que faz diferença na minha vida e na tua vida é a presença de Deus. Amém? Que nesses dias possamos realmente nos conectar mais com Deus. Eu creio que nós precisamos, cada vez mais, projetarmos, ou, faltou a palavra, mas fazer com que o nosso culto se conecte com o nosso dia a dia. Amém? Que sejamos adoradores a cada dia, em todos os lugares, em todos os momentos. E que o nosso foco esteja nele. Amém? A luta, o problema, a circunstância. Você pode dizer, a pedra está lá. Tem uma pedra. Morreu. Não tem mais solução. Mas ainda assim, como Jó pôde dizer, tudo ele perdeu. Mas o que era mais importante, ele não havia perdido. A sua fé e a sua experiência com Deus Todo-Poderoso. Amém? Ele se viu furtado, ele se viu dizimado dos seus bens, dos seus filhos, tudo se perdeu. Mas naquele momento de profunda dor e de perda, ele levantou um altar, rasgou suas vestes, lançou sobre si cinzas e disse: nu eu vim ao mundo e nu tornarei. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, aquele foi o momento da virada. Aquele foi o momento da virada. Não é lá o último capítulo de Jó, onde todas as coisas lhe foram restituídas em dobro. A virada aconteceu naquele momento, no altar que ele levantou diante do Senhor e disse: eu confio. E ele pôde dizer ainda que ele me mate, nele confiarei, porque sei que do pó ele me levantará para a vida. Amém, queridos? Eu tenho a Deus. Quando você pode dizer: ó Deus, Tu és o meu Deus. Coloca a tua mão no teu coração e feche os teus olhos e diga: Deus, Tu és o meu Deus. Tu és o meu Deus nessa situação que eu estou vivendo. Tu és o meu Deus nesta luta que eu estou passando. Tu és o meu Deus neste momento de deserto. Tu és o meu Deus nas faltas que eu estou passando. Tu és o meu Deus, o Deus Todo-Poderoso, em quem eu confio. Aleluia. Dá uma salva de palmas a Ele, porque Ele é digno. Aleluia.
eu vou convidar que você se coloque em pé. Sabe, talvez você esteja passando por um cedron na tua vida. Momento de incerteza. Momento em que tudo está escuro, você não consegue ver. A sua visão está encurtada, anuviada. Talvez você esteja vivendo um momento difícil. E eu quero, nesta noite, te desafiar, em nome de Jesus, a se mover em fé. Amém? Levante a mão onde você está. Sabe, Deus trouxe vitória sobre Davi. Ele não morreu naquela caverna. Ele voltou para o seu trono. Voltou para a sua cidade, para o seu trono. Voltou para o seu povo. Como rei, ele terminou os seus dias em Jerusalém. Mas a virada na sua vida, sem dúvida, foi na caverna, quando ele expressou a sua fé e a sua confiança. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Comece nesta hora. Não coloque o seu foco no problema, na luta, no deserto, na caverna que por acaso você esteja passando. Não. Coloque o seu foco no Todo-Poderoso. Levante a sua mão e diga: Deus, Tu és o meu Deus. Tu és o meu Deus nesta caverna, nesta situação, nesta luta, neste problema. Tu és o meu Deus, o Deus Todo-Poderoso. Eu quero me deleitar em Ti, Senhor, me alegrar em Ti. Aleluia. Espírito Santo, toca o nosso coração, toca as nossas vidas. Oh Espírito Santo,